É um prazer enorme tê-lo aqui nesse papo. A gente meio que está com o efeito colateral do coronavírus, né? Então, o efeito colateral foi a gente se envolver aí com outras formas de comunicação e tal. E essa vez, assim, fantástica, que a gente descobriu essa possibilidade de fazer com que as pessoas que fazem acontecer para melhor qualidade e quantidade das nossas águas, nos nossos rios, nas águas subterrâneas, a gente possa trazer para cá e que fique registrado. A gente quase que não tem nenhuma atividade relacionada a comitê de bacias se valendo dessas mídias sociais, né? E aí a gente conseguiu chegar nesse canal aqui, a gente criou o canal e vamos trabalhar isso aí. E aí é um prazer enorme ter você aqui nesse bate-papo. Mas nos conta aí um pouco como é que começou essa trajetória. Você que é jornalista, como é que começou essa trajetória aí de cuidar das águas? Veja bem, há muitos e muitos anos eu estava no exílio político, né, na Europa, e fui contemporâneo lá dos movimentos que se faziam para exigir maior segurança no uso da energia nuclear. Eu estava em Copenhague, morava lá na Dinamarca, e comecei a me interessar. Eu era jornalista, e comecei a me interessar pelo tema de meio ambiente, isso nos idos de 1977, 78, acompanhando então aquele grande debate sobre os cuidados com a energia, o uso pacífico da energia nuclear, mas também naquela época havia uma grande preocupação com a possibilidade de um conflito nuclear no mundo, né? E naquele então já havia fundadas razões para temer. Era o tempo da Guerra Fria ainda, né? Estava no final, mas ainda havia confronto de duas grandes potências nuclearizadas, e havia também, em contraponto a isto, um grande movimento internacional pelo desarmamento, né? Pela desnuclearização. Eu lembro até que a diplomacia brasileira teve um grande mérito naquele então, não é o caso atual, mas naquele então, de ser um dos artífices do Pacto de Desnuclearização da América Latina, que foi uma grande conquista, né, inclusive do ponto de vista da humanidade. A América do Sul, América Latina, só não me lembro se é América do Sul junto com a América Central, mas são consideradas zonas livres, né, de armas nucleares. Então, todo aquele debate, fruto dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, eu acho que foi um momento crucial para despertar na humanidade essa reflexão sobre a necessidade de pensar o planeta como um todo. E é evidente que com a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, isso assustou o mundo, né? Quer dizer, pela primeira vez a humanidade demonstrava um poder tal de manipulação que, de fato, poderia comprometer a existência da própria espécie humana, né? É um problema que permanece até hoje. Aliás, hoje temos muito mais armas nucleares no mundo do que naquela época, e é evidente que a possibilidade de um confronto nuclear praticamente talvez signifique a extinção da espécie humana. A natureza não, porque dentro de algumas centenas de milhões de anos, mesmo com toda a radiação, ela vai se recuperar. A espécie humana é que precisa ter juízo para poder evitar essa, digamos assim, uma possibilidade como essa. Mas foi então,
toda vez que eu estou falando, aí vão surgindo caminhos alternativos, de repente você vai para um outro assunto. Mas é aquilo que você me perguntou. A partir desse momento, né, convivendo na Europa, onde os movimentos que sinalizam para o futuro são sempre mais fortes, até hoje, já de alguns séculos para cá, desde a época dos descobrimentos, século XIV, XV, XVI, que a Europa sinaliza sempre, né, com as possibilidades futuras. E ainda hoje é assim, visto que ainda é um grande celeiro. Nós tivemos outras épocas com outras grandes civilizações, né, como as civilizações do Oriente Médio, da China e tal, mas a Europa ainda é contemporaneamente aquela que sinaliza, né, visões de futuro e tal. Então, quando eu retornei ao Brasil, eu já, digamos assim, tinha grande apreço por essa questão, e ao chegar aqui, primeiro fui para o Rio de Janeiro, onde passei um tempo, depois voltei para a minha terra, que é Alagoas, e aqui, evidentemente, eu participei do início, dos primórdios da luta por uma legislação ambiental, pela conscientização da importância do meio ambiente, e como jornalista nós tivemos aqui algumas lutas, né, que foram muito importantes desse ponto de vista da construção da legislação ambiental. Eu era, então, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Alagoas. Como tal, fui indicado para integrar o Conselho Estadual de Proteção Ambiental aqui em Alagoas, né? Isso nos idos de 1985, 86, 87, foi quando fundamos uma organização não governamental chamada Movimento pela Vida, e a partir daí, participando do Conselho Estadual de Proteção Ambiental, eu fui aprofundando o meu conhecimento sobre a questão ambiental, e, posteriormente, todas as vezes que eu dava um voto mais polêmico, digamos assim, com relação à questão do licenciamento ambiental, os meus contendores sempre minimizavam a importância do meu voto, dizendo, não, ele é um jornalista, o que é que o jornalista entende de engenharia, o que é que o jornalista entende de biologia? Quer dizer, eu digo, de fato, eu não sou especialista nem em engenharia, nem em biologia, mas em política ambiental o Conselho é formado por pessoas que têm a possibilidade de opinar sobre coisas, né, que estão ao alcance de qualquer profissional, de qualquer disciplina, e até de pessoas simples, como pescadores artesanais, podem muito bem entender do alcance, né, dos impactos de algum empreendimento. É por isso que os conselhos são tão importantes desse ponto de vista. Mas aí, não é como que, digamos assim, mordido por essa questão, eu ingressei novamente na Universidade Federal de Alagoas e fiz, então, um mestrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, hoje, eu sou jornalista profissional especializado na questão do meio ambiente, mas posso dizer que também sou mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A partir daí, aquele tipo de crítica não prosperou mais. Passei muitos anos, não é, à frente aliás, integrando o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Depois, fui secretário municipal de assistência social aqui da Prefeitura de Maceió e, em seguida, ocupei as funções de secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Finalmente, fui também superintendente de recursos hídricos em um outro momento, e a partir de toda essa integração, eu fiz parte de vários fóruns nacionais, né? Fui integrante do Conselho
do Fundo Nacional de Meio Ambiente, né? Naquele então, por diversas vezes, integrei não só o Conselho Nacional do Meio Ambiente, como também o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, até que, representando o estado de Alagoas, para encurtar essa história, que tem muitas facetas, eu fui indicado para representar o estado de Alagoas no recém-criado Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. E foi assim, como representante do estado, que eu ocupei lá no início as funções de secretário executivo, e depois não me desliguei mais do comitê, voltei a ser um membro comum. Houve uma época que eu me afastei um tempo, mas depois eu fui instado por vários companheiros a voltar a ser membro, e participei então aí de o final de um mandato tampão, digamos assim, e depois fui eleito, e mais uma vez reeleito. Esse é o meu último ano de gestão, e por aí vai, não é? Quer dizer, tem outros momentos, mas seria muito longo ficar falando dessa coisa, mas essa foi a trajetória que me levou à questão ambiental. E a questão ambiental teve também razões lá atrás da minha memória. Eu me lembro que eu era uma criança ainda, muito pequeno, mas minha mãe gostava muito de cultivar flores. E eu me lembro que, muito pequeno, acompanhava ela, o cuidado que ela tinha com as flores, né? Onde ela chegava, ela encontrava um canto para cultivar, e a partir dessas coisas, dessas sensibilidades e tal, evidentemente eu fui começando a respeitar a natureza, né? E me criei naquele tempo, nos idos da década de 50, quando eu era ainda adolescente, na transição de criança para adolescência. Eu morava no sítio da minha avó. O sítio da minha avó era em Maceió, ainda era Maceió, uma cidade com 120 mil habitantes, ainda tinha mangueiras, ainda tinha aquilo, azeitonas pretas, que a gente chama aqui de brinco de viúva, e nós crescemos como macacos, né? Sempre trepando nas árvores, né? A gente fazia todo tipo de manobra, né? Era um outro momento, né? Ainda havia muitas áreas florestadas, a gente tinha muita intimidade naquele então com esse contato, né? Muito estreito. E isso tudo criou o arcabouço desse enorme respeito que eu tenho, né, pelo planeta, esse planetinha azul. Depois eu fui amadurecendo as coisas. Eu consigo, como integrante da espécie humana, não me desligar do todo, que é o planeta Terra. Só que o planeta Terra começou a ficar pequenininho, né? Uma população de grandes mamíferos, que são os seres humanos, que já somam aí quase 8, 9 bilhões, a expectativa de que possa chegar até 11, e o planeta ficou pequeno. Talvez ele caiba toda essa população, mas será necessário encontrar uma outra forma de produzir e reproduzir a existência humana. Porque se for com este modelo predatório, né, de consumo excessivo, de produção, às vezes, de supérflua, ou produção insustentável, etc., e tudo isso, talvez a gente vá criar um ambiente irrespirável. Mas como a humanidade sempre, já disse um grande pensador, resolve as questões quando elas estão historicamente maduras e aparecem, então eu acredito no poder que tem a humanidade de ir solucionando os problemas. Mas talvez o momento que a gente esteja vivendo seja um momento de grande desafio, uma enorme encruzilhada. Um sociólogo francês, Pierre Lévy, caracterizou a atual situação da humanidade como uma nova, digamos assim, uma nova mutação antropológica, só comparável a 10 mil anos atrás com o advento da escrita, do Estado, quando os homens e mulheres deixaram de ser nômades para se fixarem, né,
e surgiu a agricultura, surgiu a escrita, etc., etc., hoje nós estaríamos, segundo ele, vivendo algo parecido, só que em um outro patamar, em função de toda essa revolução técnico-científica que mudou a base tecnológica da sociedade, mexeu com referências ancestrais dos seres humanos, referências de tempo e espaço, que de repente, em poucas décadas, deixaram de existir nos padrões antigos. Hoje você está aqui em Maceió e pode, através dos meios de comunicação, acompanhar, talvez, um jogo de futebol lá na Mongólia, digamos assim. Então, essas coisas mexeram com o tempo, né? Inclusive, o deslocamento das pessoas, os foguetes, a exploração de outros planetas, as viagens aéreas. Quer dizer, isso tudo mudou. E a revolução nas comunicações, então, aí mudaram muito rapidamente tudo. Desestabilizaram as profissões, desestabilizaram os estados nacionais, desestabilizaram as formas, digamos, antigas de comunicação entre as pessoas. Isso foi feito num tempo muito rápido. Essa revolução técnico-científica, ela continua em pleno andamento e talvez tenha gerado essa realidade de muitas incertezas. E essas incertezas, evidentemente, são um caldo de cultura para que as pessoas se sintam com tanta estabilidade, inseguras, e é natural que se sintam realmente inseguras. Nós estamos em plena descida de um tobogã, ou subida, digamos assim, com essas grandes transformações. Então, vai demorar ainda algum tempo, nós vamos ter que reaprender muitas coisas, inclusive do ponto de vista da comunicação. A comunicação deixou de ser um processo que parte de uma fonte que emite uma mensagem e do outro lado estão só receptores, mas agora a comunicação é de mão dupla. Aliás, todo mundo pode ser emissor e receptor de mensagens, né? Isso cria, inclusive, uma nova situação, né, até para a questão da política. É por isso que os partidos estão ficando obsoletos, os estados nacionais vão ter que se redefinirem, todas as instituições do mundo estão sendo tocadas por isso, e, evidentemente, ao outro lado da moeda, que a espécie humana causa tantos impactos, né, no planeta, e, na realidade, não é no planeta, é na biosfera, né? Que a gente tem a ilusão. Como é que você contextualiza toda essa evolução com esse período da criação do Comitê de São Francisco, né? Como é que transporta isso para a gestão hídrica no Comitê do Comitê de Bacia Hidrográfico de São Francisco? Como é que você consegue fazer essa ligação aí? Olha, eu acho que o Brasil foi um dos países que começou muito bem na construção das suas políticas ambientais e de gestão de recursos hídricos. Inclusive, em alguns aspectos, o Brasil avançou, não é? Desde lá dos primórdios da década de 1960, começou essa articulação, a construção dessa política. Avançamos muito, mas para não fugir muito do foco, primeiro foi a política de meio ambiente, né, que foi sendo construída, alguns estados mais à frente, outros menos, na década de 70, de 80, né, de 90, mas houve um momento em que o Brasil optou por criar dois sistemas, um Sistema Nacional de Recursos Hídricos e outro de meio ambiente. Outros países juntam essas coisas. Mas aqui, quando surgiu a ideia de criar um Sistema Nacional de Meio Ambiente, foi feita a elaboração de uma lei maravilhosa, que é a Lei Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei 9433. Eu considero que é a melhor lei brasileira, né? Não é muito longa, é uma lei muito curta, né, que traça os princípios, as diretrizes, os objetivos da gestão de recursos hídricos, e essa lei é, como eu sempre digo, o roteiro de um filme, né, um filme de uma aventura maravilhosa
em defesa do uso racional da água. O problema desse filme é que o roteiro não foi executado. Quer dizer, é preciso executar o roteiro do filme. Então, o Brasil construiu, de fato, uma legislação muito avançada, né, que está corporificada nessa lei, está corporificada na lei que criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Inclusive, daí surgiu a ideia dos comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas, eles só têm talvez uma, como é que se diz, uma caracterização que não ajudou muito, que é a palavra comitê, visto que nós nos inspiramos no modelo francês. Só que comitê, no nosso entendimento, é sempre um aglomerado de pessoas, em geral de especialistas, né, de entendidos em alguma situação, mas que se cria como um grupo provisório. Você cria um comitê para resolver o problema de uma seca, você cria um comitê para resolver um conflito de ordem política, você cria um comitê para estudar um determinado assunto científico. Só que na França, onde nos inspiramos, o comitê pode ter também essa conotação mais permanente. Mas os comitês foram criados, portanto, como organismos paraestatais. Eles terminaram formando a base do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Eles estão coerentes com o conteúdo da lei, que fala da necessidade de fazer uma gestão da água compartilhada, participativa, descentralizada. Isso está, de fato, à frente, né, de todo o arcabouço legal e administrativo do século passado. É uma coisa nova. A humanidade ficou muito grande, as sociedades ficaram muito complexas, e hoje é necessário compreender uma coisa: o Estado, enquanto poder público isoladamente, não é mais capaz de resolver qualquer dos grandes problemas da humanidade. Ou o poder de Estado dá as mãos aos agentes da economia e à sociedade civil em todas as suas diversas, digamos assim, em todos os seus diversos segmentos, para resolver de forma conjunta os problemas, ou o poder público vai fracassar redondamente. A pandemia aí do coronavírus está expondo isso. Ou seja, o Estado... Sim, diga. Não é isso que está contido nessa grande proposta da Agenda 2030? Sem dúvida. É a maneira. A sociedade tem que ser cada vez mais autogestionária. Essa ideia de você ter uma burocracia de Estado e um Estado que, ao invés de servir a sociedade, como de fato deveria ser, ela tutela a sociedade, isso está absolutamente obsoleto. É por isso que você tem tanta crise hoje institucional, política, em todos os países. É que a burocracia de Estado, depois de séculos de domínio, em estreita, digamos assim, conivência com o grande poder econômico, se acostumou a tutelar a sociedade. Inverteram-se as coisas. Os funcionários públicos, do presidente até o mais simples cidadão que trabalha no poder público, do juiz mais poderoso até o servidor mais simples, do senador mais poderoso até o deputado mais simples ou vereador, todos eles são servidores da sociedade, não o contrário. Quer dizer, o poder público tem que escutar a sociedade. O poder público já não poderá mais resolver nenhum dos grandes problemas, é isso que eu volto a dizer, sem criar instâncias, não é, de contato permanente com os pagantes de impostos. Porque, na realidade, né, o dinheiro pertence à comunidade, à sociedade, e é a sociedade quem tem que definir efetivamente como as coisas deverão ser feitas.
de os representantes, mesmo aqueles eleitos, têm a obrigação ainda maior de serem servos da lei, servos da vontade das coletividades que pagam, evidentemente, não só os seus salários, como todo o arcabouço do dinheiro público. Na questão da água, isso ficou evidente. Ao criar um Sistema Nacional de Recursos Hídricos, você criou um maravilhoso mecanismo para que o poder público, de mãos dadas com os usuários das águas e com a sociedade civil, pudesse, então, fazer essa gestão, porque essa gestão é mais rápida, é mais efetiva, ela multiplica o poder de intervenção dos servidores do Estado, porque, por exemplo, há determinadas situações, no caso, a gente conhece muito bem, do monitoramento, da fiscalização, né, dos instrumentos de gestão da água, que o Estado não tem condições sozinhos de fiscalizar. Vide o drama aí das barragens de minério, que romperam, que causaram todos esses problemas, foram por vários fatores, mas também por falta de fiscalização. E quando você vai olhar, você vê que os fiscais são em número muito restrito, não conseguem, evidentemente, alcançar o continente brasileiro todo. Se você pegar um órgão como o IBAMA, for verificar o número de fiscais, é ridículo. A própria Agência Nacional de Águas tem um número, talvez, de 2 dezenas de fiscais. Como é que eles vão alcançar o continente brasileiro todo? Só vão poder fazer se fizer, digamos, alianças com os usuários das águas, se fizer alianças com a sociedade civil, com as populações ribeirinhas, com os produtores, evidentemente, criando mecanismos, e os comitês são esses espaços por excelência, em que você possa multiplicar a presença, digamos assim, do Estado, através da própria sociedade, porque, no final de contas, o Estado deve ser a sociedade, e aí será possível, sim, de você fazer essa gestão. Infelizmente, os comitês não foram entendidos ainda. Muita gente, inclusive... Você falou uma vez que a gente precisava construir uma identidade, os comitês precisavam ter trabalhar a sua identidade. Como é que a gente consegue fazer isso para que os comitês se fortaleçam? Os comitês, para construírem a sua identidade, eles precisam, em primeiro lugar, os seus próprios integrantes se convencerem de que o comitê não é uma ONG, o comitê não é uma repartição pública e o comitê de bacias também não é uma empresa, e é tudo isso ao mesmo tempo. Porque os comitês de bacias são espaços de novo tipo. Eles são órgãos estatais, seria mais correto dizer de paraestatais, criados por decreto, são integrantes legais do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Portanto, eles têm prerrogativas colocadas claramente na lei, mas, ao mesmo tempo, eles são espaços de construção de quê? São espaços de construção, não é, de consensos, são espaços, inclusive está lá na lei, né, de solução de conflitos pelo uso da água, né? Os comitês são a primeira instância para solucionar conflitos na área administrativa. Isso é, inclusive, uma prerrogativa pouquíssimo usada pelos comitês, que os próprios comitês não entenderam que eles têm todas essas competências, né? E solucionar conflitos é uma delas. O Comitê de São Francisco foi um dos pioneiros nessa questão, né? Nós criamos não só, digamos assim, através da nossa Câmara Técnica Institucional e Legal, né, uma deliberação que normatiza, né, a recepção e solução dos conflitos em primeira instância administrativa. Já solucionamos vários desses conflitos, estamos avançando, inclusive, na capacitação dos nossos membros, né, num conhecimento mais aprofundado, né, da legislação sobre conflitos, não só internacionais, como a legislação nacional, adaptando isso para a questão das águas, e muitas outras competências. Se você ler a Lei Nacional de Recursos Hídricos, você vai ver que comitês só não tem competências para
né, outorgar direito de uso das águas. Mas os comitês, através dos planos de bacias, podem e devem estabelecer os critérios gerais através dos quais os estados, né, concedem as suas outorgas, porque o sistema é um sistema íntegro. No Sistema Nacional, você tem lá no topo o Ministério do Meio Ambiente, não é? Isso no caso da política ambiental e da política de recursos hídricos, você tem lá o Ministério hoje do Desenvolvimento Regional. A partir daí, nos dois sistemas, você tem várias autarquias. No caso, né, de recursos hídricos, você tem uma secretaria executiva dentro do Ministério de Recursos Hídricos, que é a secretaria executiva também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Tem a Agência Nacional de Águas, como a agência executiva da política de recursos hídricos. No intermédio disso, você tem as secretarias estaduais de recursos hídricos e, às vezes, de meio ambiente, conjugadas, mas você tem os conselhos estaduais de recursos hídricos e, na base da pirâmide, você tem os comitês. Os comitês, quando de fato empoderados, eles só não têm, como eu disse, essa prerrogativa de dar outorga, mas os comitês, né, elaboram, através de suas agências de bacias, elaboram os planos de bacias. Os comitês quem recomendam aos conselhos estaduais ou nacionais propostas concretas, discutidas e aprovadas para reajustes dos preços da água bruta. Os comitês, né, têm prerrogativa de utilizar os recursos pela cobrança da água para fazer um enquadramento dos rios, né, sua classificação, enfim. Os comitês têm condições, evidentemente, de estabelecer a cobrança pelo uso das águas, não é? Pelo menos fazer a proposta para que seja aprovada, enfim. Os comitês têm todas essas possibilidades, inclusive de usar os recursos pela cobrança da água para estabelecer políticas de articulação institucional, políticas de pesquisa, né? Fazer estudos sobre assuntos concretos que dizem respeito à questão da qualidade, da quantidade da água, a questão da biota, a questão da biodiversidade, e fazer também obras que melhorem, evidentemente, a qualidade das águas no que diz respeito à questão do saneamento básico, inclusive com o dinheirinho pequeno, né, da cobrança pela água bruta, fazer de um limão a limonada, fazer pequenos sistemas de abastecimento de água, fazer políticas de recarga de aquíferos, reflorestamento de margens de rios, né, recuperação de mata ciliar, recuperação de nascentes, combate à erosão, né, inclusive até utilizar os recursos para melhorar a identidade, evidentemente, das populações ribeirinhas, estimular a cultura em torno do respeito às águas dos rios, conscientizar a população, fazer educação ambiental, enfim. Os comitês são os espaços que podem, inclusive, conjugar recursos e esforços até da iniciativa privada, junto com recursos públicos e junto com a energia dos voluntários da sociedade civil, para fazer uma força muito grande que pode mudar completamente, não é, a face. Hoje poderia mudar a face da nossa política das águas, mas como isso é uma questão e uma batalha cultural de longo prazo, né, os comitês têm que se afirmar como tais. Mas há muita gente dentro do sistema que não gosta de comitê, não gosta de comitê por ignorância, não gosta de comitê por limitação cultural, não gosta de comitê porque não entendeu, evidentemente, a evolução da organização social da humanidade. E, evidentemente, que os comitês, se de fato empoderados, os comitês poderão construir esses milagres do entendimento, do consenso, etc. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Alguém uma vez me colocou o seguinte: esse termo empoderado, ele se remete a alguém dando poder para ele, né? Eu acho que a gente precisa tomar nas nossas mãos, enquanto membros de comitês e exercer o nosso poder, né? Então, o que a gente está faltando
Eu acho que a gente precisa, e o Comitê de São Francisco e a sua direção lá tem apresentado isso, a gente precisa muito de comunicação interna e comunicação externa, para que a gente ganhe poder efetivo nos comitês para exercermos aquilo que está previsto na lei. Né? O que você acha disso? Não, você tem razão. Os próprios comitês são os maiores interessados em entender disso que você questionou, ou seja, entender a sua própria identidade, entender a extensão que a Constituição e que a legislação deu para essas novas formas, não é, de avanço da sociedade. E os comitês, aqueles que têm cobrança, ou seja, que têm um mínimo de condições materiais para cumprir o seu papel, eles estão realizando um trabalho maravilhoso. Só que o poder de Estado, né, não implementou, grosso modo, a cobrança como deveria no território brasileiro. É por isso que o Comitê do São Francisco está propondo vários pactos, né, inclusive o grande Pacto da Água. E um dos momentos principais da construção desse Pacto das Águas é obrigar os estados e a União, e também nesse mesmo momento os municípios, a implementarem os instrumentos de gestão das águas. Ou seja, não adianta dizer que tem gestão de recursos hídricos se você não tem planos de bacias hidrográficas, se você não implementa a cobrança pelo uso da água bruta, se você não cria os comitês, mas criar os comitês de fato, ou seja, criar os comitês, né, junto com a cobrança para que os comitês possam funcionar. Né? Como você vai falar de gestão da água se você não enquadra os rios do ponto de vista do seu uso e da sua qualidade de águas? Como você falar de gestão se você não implementa a pesquisa, se você não levanta os dados? Como falar de gestão de recursos hídricos se você não investe em sistemas de monitoramento confiáveis, né? Que não custa muito, mas dá grandes resultados? Como você efetivamente falar de gestão de recursos hídricos se você não cumpre com a lei? Né? E se você não, de fato, não monitora, não fiscaliza, não conscientiza, não estimula, entendeu? Então, os comitês precisam, né, tomar em mãos aquilo que eles, de fato, são, que são a base do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e buscar na Lei Nacional de Recursos Hídricos todas aquelas competências que estão na lei, e mudar esse sistema nacional, porque o próprio sistema nacional não se reconhece a si mesmo. Se você pegar a composição do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, os comitês de bacia no Brasil, que são mais de 200, um pouco mais de uma dezena de comitês federais e 2 centenas de estaduais, eles só têm direito a uma única cadeira, um único assento no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então você tem um sistema esquizofrênico, né, que não se reconhece a ele mesmo. E você é o nosso representante. Sim, eu, por acaso, sou o representante. E eu disse isso lá na primeira reunião. Infelizmente, só tivemos uma única reunião, e eu disse, olhe, porque na hora foi uma batalha fazer com que os comitês federais, que eram vários, nós nos reunimos, nos entendemos, os comitês federais, e na distribuição da presença dos comitês nas câmaras técnicas, embora eu tivesse a prerrogativa de indicar as câmaras, etc., mas isso seria uma miopia. Então, eu reuni todos os comitês e pus à disposição para que cada comitê ocupasse uma das vagas que nos foi dada nas câmaras técnicas do Conselho Nacional. Fizemos um entendimento maravilhoso entre os comitês, né? Os comitês têm pessoas com os pensamentos mais diferentes, mais evidente que na questão da água, né, e em torno dessa questão comum, foi possível conciliar todas as diferenças,
né? E hoje os comitês estão representados, mas não foi fácil, porque, inclusive, na reunião que fez o preenchimento disso, ainda queriam podar a presença dos comitês em algumas das câmaras técnicas fundamentais. Foi aí que eu tive que fazer uma intervenção lá e estranhar isso, que os comitês estivessem sendo nivelados, às vezes, com segmentos minoritários de uma ou outra representação. Eu digo, olha, os comitês são a base do sistema, esse é um sistema esquizofrênico, que é o único sistema que não reconhece a sua própria base. Com ela pouco se, digamos assim, se relaciona. E, de fato, é isso mesmo, porque se você pega a composição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos hoje, ela é totalmente, majoritariamente, chapa branca. Né? E as representações nacionais de maior peso são ligadas ao poder econômico. Né? Aí você vai ver a representação da sociedade civil aqui, no seu entendimento mais amplo, né? Universidades, enfim, organizações de pesquisa científica, associações de gestão de águas, organizações não governamentais e outros segmentos, né? Organizações técnicas de representação corporativa de profissões, etc., etc., quer dizer, elas estão completamente alheadas, né, dessa maneira. Então, é o Estado falando para o Estado. Se eu crio um Conselho Nacional de Meio Ambiente ou de Recursos Hídricos, onde o Estado, no caso a União, do ponto de vista das águas federais, ela tem maioria absoluta, então é o Estado falando com o Estado, então é o retrocesso. Né? No ano de 2018, tinha sido feito um processo de eleição para o Conselho Nacional. Foi feito no Brasil inteiro. Né? O processo ainda tinha... Me candidatei, a minha instituição se candidatou e foi inclusive, ficamos até lá como suplente, né? O Comitê de São Francisco ficou com a segunda suplência. Nós criticamos o processo porque não era digital, e ainda se votou por procuração. O Comitê do São Francisco protestou, era contra isso. Eu também, é uma loucura a procuração. É uma loucura você fazer... Mas durante muitos anos foi assim, né? As pessoas se elegiam com procuração de outros comitês. Nós protestamos contra isso, mas foi prometido que as próximas eleições seriam já por via digital, ou seja, todos os comitês do Brasil iriam participar e votar. Evidentemente que o mínimo que se deveria reivindicar seria um assento para os comitês federais e um assento para os comitês estaduais, mas seria justo ampliar essa representação, inclusive, visto que os comitês em si já representam todos os segmentos. Qualquer comitê representa, né, as empresas, ou seja, os empreendedores, os usuários das águas, seja indústria, mineração, agricultura, etc., representam o município e o Estado, no caso dos comitês estaduais, e a União, no caso dos comitês federais, e representam também a sociedade civil das mais diversas formas. Lá estão universidades, populações ribeirinhas, lá estão grupos de estudo, todo mundo está dentro do comitê. Então, o comitê já é essa representação plural. Mas quando chega no funil... Né? Deixa eu te interromper de novo. O papo está muito bom, mas a gente já está chegando a 1 hora de conversa, e aí a gente precisa... Ninguém vai aguentar tanta conversa. Não, a gente precisa deixar um gostinho de quero mais, né? Então, para uma próxima vez e tal, né? E de repente, certo. para não esgotar todo o conhecimento de uma vez só, né? Eu quero muito te agradecer aí o aceite do convite, foi maravilhoso. A proposta desse canal é exatamente dar voz a quem atua em comitês de bacia hidrográfica, quem está aí ligado com a gestão das águas. Então, a gente vai fazer aqui um trabalho, enquanto a quarentena permitir, vamos trabalhando nisso. Estamos com a ideia de fazer 2 lives dessa, com certeza, por semana, mas eu estou tão pilhado que estou correndo
e fazendo mais. Você é a terceira dessa semana. Então, está muito bom, tá show de bola. A gente está agregando uma série de valores importantes. E eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais para a gente ir encerrando aqui. Pode ser? Pode ser, Nelson. Veja bem, tem muita gente condenando a quarentena. Eu acho isso uma estupidez enorme. Quarentena e a economia não se distanciam. Se você não fizer o isolamento social agora, a crise econômica vai ser muito maior depois, visto que a sociedade sairá estraçalhada, dividida, traumatizada. Então, é preciso diminuir ao mínimo, e a hora é essa, nesses 2 meses agora. É isolamento social rigoroso, né? Porque o que o país precisa criar é essa identidade nacional, essa vontade. Se você agir agora com rigor no isolamento social, né, socorrendo, sobretudo, os desempregados, os pequenos e microempresários, aqueles que são mais fragilizados, se você cria agora o sentimento de solidariedade, depois da pandemia você poderá, então, ter moral para ter um discurso de união nacional, e as pessoas vão trabalhar até de graça se você criar essa solidariedade depois. Mas não significa que com a quarentena as pessoas estejam paradas, ao contrário, você é um exemplo vivo disso. Né? Você está aproveitando a quarentena para esse momento de grande reflexão, isso é importantíssimo, porque às vezes a gente não tem tempo de fazer isso. Mas eu quero dizer, para finalizar, que o Comitê do São Francisco não interrompeu as suas atividades. Ontem mesmo tivemos por videoconferência uma reunião da nossa diretoria colegiada, repassamos todos os projetos do comitê que estão em andamento. A nossa agência delegatária continua funcionando com trabalho remoto, mas em alguns projetos, inclusive lá na ponta, existem trabalhos, né, porque são trabalhos feitos ao ar livre, no campo, às vezes, digamos assim, em pleno funcionamento. E assim vamos continuar até a ultrapassagem desse momento. As nossas recomendações às empresas que estão trabalhando nos projetos do comitê é de que respeitem as normas sanitárias, mas dentro de cada condição específica de cada projeto, estamos dando continuidade a tudo. E vamos sair disso mais fortes do que entramos. Muito obrigado, sucesso aí, e eu fico à sua disposição. Obrigado. Obrigado, amigo.